Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução de exercícios e hoje nós vamos resolver exercícios que envolvem aí a solubilidade de substâncias. A gente sabe que a solubilidade ela é influenciada principalmente por dois fatores: polaridade das moléculas e interação intermolecular. A regra básica que a gente tem é que semelhante dissolve semelhante. Como assim? Moléculas polares vão se solubilizar, vão ser miscíveis em moléculas também polares, e moléculas apolares vão ser miscíveis, vão interagir, vão se solubilizar em moléculas também apolares. Polar com polar rola, apolar com polar não rola, mas apolar com apolar rola a interação. Ok? Vamos fazer esse exercício para que a gente avalie aí a solubilidade, ou seja, se são solúveis um no outro e explicar isso com base na polaridade e interação intermolecular. Antes de começar a resolver os exercícios, eu te convido para dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá. Metanol, pessoal, é uma molécula que polar. A água também é polar. Polar com polar rola. Então, o álcool metanol vai ser solúvel na água. Por quê? Porque a polaridade é a mesma e o tipo de interação intermolecular também é a mesma. Que tipo de interação intermolecular é essa? Ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? Quando eu tenho hidrogênio ligado diretamente a flúor, nitrogênio e oxigênio. Hidrogênio comprou um carro e fez fom, 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 fom. Pegou o macete? Então é isso aí, para não errar mais. Ligação de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio tem que estar diretamente ligado a um desses três elementos muito eletronegativo ou mais eletronegativo da tabela periódica para ser considerada ligação de hidrogênio com interação intermolecular muito forte. B. Etanol, polar também, eu vou colocar aqui um Pzinho. E amônia também é polar. Etanol vai se misturar com amônia, vai se solubilizar com amônia? Vai. Por quê? Etanol polar, amônia também polar. Polar com polar, a interação acontece. E o segundo motivo, interação intermolecular. Ligação de hidrogênio, etanol. Ligação de hidrogênio, amônia. Beleza? Agora, KCl, cloreto de potássio e água. Pessoal, todo composto iônico é polar. Por quê? Porque é sempre formado por um metal e um ametal. Os metais são pouquíssimos eletronegativos e os ametais são muito eletronegativos. Então, a diferença de eletronegatividade é muito grande. Logo, a molécula desse sal aqui, ela é o quê? Polar. A água também é polar. Porém, o cloreto de potássio, ele não faz ligação de hidrogênio, mas a água faz ligação de hidrogênio. O cloreto de potássio faz o quê, professor? O cloreto de potássio faz interação dipolo-dipolo, porque é molécula polar. Mas quando ele está dissolvido na água, quando ele está solubilizado na água, a gente tem a interação do tipo íon-dipolo. Íon porque é um composto iônico e dipolo por conta da água, que tem um polo parcial negativo e um polo parcial positivo. Então, as moléculas de água vão solvatar esses íons, separando o K+ do Cl, ficando dessa maneira aqui, ó, K+, Cl. Quem é que vai fazer essa separação? As moléculas de água que vão circular esses íons, tanto esse cátion quanto esse ânion. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alternativa D, gasolina e água. Professor, e agora? O que é a gasolina? Pessoal, gasolina é formada por um conjunto bastante significativo de algumas moléculas, mas essas moléculas são, sobretudo, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são um conjunto muito grande de moléculas, milhares de moléculas, que eu tenho a presença de somente carbono e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade entre os átomos é mínima. Carbono 2,5, hidrogênio 2,1. Então, essas moléculas são sempre apolares. Em alguns casos, também denominadas de molécula de baixa polaridade. Se eu tenho uma gasolina e tenho uma água, o que a gente vai ter? A gente vai ter que não há
solubilidade em geral. Sabe-se que a gasolina ela tem um teor de álcool que varia aí de no máximo 25%. E quando a gente tenta misturar, por exemplo, a água com a gasolina, essa gasolina tem álcool. E as moléculas de álcool que estão na gasolina, elas migram para interagir com a água, por afinidade química ser maior. A água é ligação hidrogênio, o álcool que está ali dentro também é ligação hidrogênio, a água polar, o álcool que está ali dentro também polar. Por semelhança química, o álcool sai da gasolina para interagir quimicamente com a água. Mas se a gente considerar a gasolina pura, ela não vai se misturar. Vou colocar aqui pura. A gasolina pura é somente carbono e hidrogênio. Um dos componentes da gasolina é o isoctano, que seria essa estrutura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, duas ramificações aqui e outra ramificação aqui, que seria basicamente um conjunto de vários compostos aí, hidrocarbonetos com 8 carbonos, com 7 carbonos, com 9 carbonos, enfim, vão ter algumas variações. Então, se a gente considerar a gasolina pura, ela não se solubiliza com a água. Por quê, professor? Porque a gasolina é apolar e a água é polar. A gasolina, quando a gente pensa nas moléculas que são hidrocarbônicas, elas fazem o quê? Elas fazem a interação do tipo de polo induzido, também chamado de força de London, também chamado de polo instantâneo, com a interação intermolecular fraca, que ocorre entre moléculas apolares. A água não. A água é polar e, além de ser polar, é ligação de hidrogênio. Logo, não há interação química. Logo, não se mistura. São substâncias que são imissíveis. Ok? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Até a próxima resolução de exercícios. Um abraço.